nome de nosso Senhor, bom Jesus, colocamos em Tuas mãos a direção da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, de nossa família, e pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha preparar o meu e o nosso coração, para que todos nós possamos entender e compreender a Tua santa e amada palavra, em nome de Jesus. Amém. A todos paz e vida. Paz e vida. Você aqui presente pode se assentar. Deus te abençoe. Você que nos acompanha em alguns santuários interligado conosco, e você que está no aconchego da sua casa, no seu celular ou na sua TV, nos acompanhando, um abraço para você. Que o Espírito de Deus, Ele possa iluminar a sua vida, a sua casa, o seu lar e assim a sua família. Gente, olha, eu gostaria que você pegasse em tuas mãos a sua Bíblia, abra aí no Evangelho do Lucas, Evangelho do Lucas capítulo 13. O evangelista Lucas, ele foi um dos discípulos de Jesus, que ele deixou uma contribuição muito grande para o conhecimento da palavra. Ou seja, os evangelhos, eles têm uma sintonia muito grande. Mateus, Lucas, Marcos, João, eles têm uma sintonia, e alguns textos, eles falam da mesma coisa, em algum deles acrescentando algo mais que o anterior deixou para nós. Tudo isso quer dizer o quê? Deus, Ele trouxe para nós conhecimento. Esses homens, que após a morte e ressurreição de Cristo, eles enfrentaram grandes dilemas, perseguições, sofrimento. Alguns enfrentaram a morte e eles não desistiram. Hoje no Brasil, você pode sair com a Bíblia nas mãos e aonde você quiser. Você pode adorar a Deus. Se você passar no meio da rua e parar e começar a louvar, cantar, adorar ou pregar, ninguém pode fazer nada contra você. Ao contrário, a lei ainda te protege. Que bom, né? Mas será que fazemos isso? Aos hospitais, temos liberdade de chegar, eu sou evangelista, eu sou da igreja, apresentar-lhe um documento e muitas vezes entrar a hora que quiser para fazer a oração para alguém. Meus irmãos, mas não pense a gente que isso vai durar para sempre, que não. Há um país aí, que esses dias estão enterrando centenas e centenas de cristãos. Qual o erro deles? Porque adora Jesus. Para o Satanás, o erro do ser humano é adorar Jesus. E é por isso que os evangelhos dizem que Satanás chegou até Cristo e diz: olha Jesus, se tu prostrar diante de mim, eu te darei todo esse universo. Jesus diz: passa de mim, Satanás, porque está escrito, digno de adoração é só meu Pai que está nos céus. Que lindo. Olha, muitas vezes nós não gostamos de perder. Perder é muito ruim, não é mesmo? E o ser humano, ele só entende como é ruim depois que ele perde. Antes de perder, ele não valoriza o que tem.
Talvez a pessoa, nós cristãos aqui no Brasil, não valorizamos a liberdade religiosa que nós temos, a disponibilidade que nós poderíamos ter para estar na igreja, para adorá-lo a Jesus. E hoje, quem sabe a gente dá tanto valor a coisa tão supérflua, que passa, que não será eterno. Impressionante. Os dias que nós estamos vivendo, as pessoas vão a Deus para buscar coisas passageiras, supérfluas dessa terra, riqueza, dinheiro, carro, bens e daí por diante. 90% dos pedidos dentro da igreja é esse: meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo outro, coisas passageiras dessa terra. Sabe, amados, Jesus, ele deixou muito explícito na palavra dele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Escuta isso, busque Jesus. Nós estamos vivendo um momento da humanidade muito tenebrosos. Você conversa com as pessoas, mas você não sabe o sentimento do coração daquela pessoa. A pessoa que tem inveja do seu cabelo, do seu jeito de ser, da roupa que você usa, da casa que você mora. A pessoa que tem inveja do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E elas fazem qualquer coisa para ver a destruição. Amados, a gente tem que ter Jesus na vida. Buscar a presença de Deus. Capítulo 13, versículo 6 em diante, diz assim: dizia essas parábolas: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela o quê? Todo ser humano que cuida de alguma coisa, ele quer algum resultado daquilo ali. É verdade ou não é? Quem trabalha precisa do seu resultado, do seu salário para manter a sua vida. Quem trabalha na agricultura, se um ano ele plantar um produto e o preço daquilo cair, o ano que vem ele não planta. Eu conheço história de... Isso é até uma história lá perto de Ubá mesmo. Um grande empresário, ele plantou em torno de 15 mil pés de manga. Porque estava vindo uma empresa para a região de suco, e ele esperava vender manga a um preço ideal. Aí, as mangas cresceu, na primeira colheita, ele foi lá, passou o trator e arrancou, destruiu tudo, e fez loteamento. Eu conheço empresário que plantaram lavoura de café, e também arrancaram e fizeram pasto. Por quê? Na expectativa daquele plantio, a pessoa esperava um resultado. Depois que já gastou tanto, ela descobriu que aquele produto não ia trazer o resultado esperado. O que ela fez? Ela arrancou. Não somos diferentes perante Deus de um agricultor que planta e espera o de melhor. Deus, quando nos plantou, Ele espera de cada um de nós o de melhor. Mas só que Deus é paciente. Mas isso pode refletir muito no comportamento e no tempo da vida humana que nós temos aqui na terra. No desviar, isso vai marcar muito no desviar de conduta e de vida espiritual nessa terra. O tempo pode ser um pouco longo ou ele pode ser abreviado.
Está entendendo? Diga amém. A pessoa que tem uma esperança de viver 120 anos, mas quando chega nos 60 vai embora. E aí? Alguns vão de acidente, outros de morte natural. Conheço pessoas que infartou com 49 anos. E aí? Hã? Mas tinha uma expectativa de vida, ó, para sempre. Amados, a nossa pátria não é essa que nós estamos vivendo, terrestre. Nós estamos aqui por um tempo para cumprir um propósito. Que esse propósito seja bem executado. O versículo 7 se diz assim: E diz ao vinheiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Cortá-o, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ouviu? O corta essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Quando nós olhamos a humanidade, o ser humano olha-se a sua vida com Deus, será que realmente a pessoa está sendo útil na terra? O que a gente está fazendo aqui? Quando Deus nos formou, Ele diz: Eis que eu criei minha imagem, minha semelhança. Preste atenção. A gente não foi criado, não é só para nascer, chegar aí aos 18, 20, 25, até 30 anos, ter aquelas emoções da vida, sabe? Aquela fantasia de felicidade, isso, aquilo. O que é felicidade? Felicidade é um estágio de vida. A felicidade somos nós quem fazemos. Eu vi um rapaz ontem, aí ele até brinquei com os meninos, ele com um saco de reciclagem nas costas, muito magrinho, e até me parece um pouco embriagado. E esse rapaz jogou o saco de reciclagem nas costas dele. Ele tentava jogar e não conseguia. Quando ele conseguiu e segurou e começou a dançar e gritar e sorrir. Aí eu olhei aquilo ali e falei: gente, olha só, o cara não tem nada, é um viciado e ele é um escravo e ele pulando de alegria. Felicidade é o estágio mental de momento de vida. A nossa felicidade não pode fazer parte dela eu ser feliz só porque eu tenho dinheiro ou deixei de ter. Eu ser feliz só porque tenho bens ou deixei de ter. Eu ser feliz só porque eu tenho saúde ou deixei de ter saúde. Não importa. A gente tem que ser feliz porque a gente está vivo. Amém? Mais um minuto, mais uma hora, mais um dia. Eu estou tendo o privilégio e a oportunidade de adorar, de servir a Deus. Esse é o motivo de eu ser feliz. Eu fazer diferente de tudo o que eu fiz ontem. Não importa se eu fiz errado. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que eu estou vivendo agora. Que eu faça o certo para que o meu futuro seja garantido na glória de Deus. Entenda, diga amém. Porque existe 2 dias na vida que você não pode fazer nada. Eu nada posso fazer. O ontem que passou, o amanhã que virá. Porque ele é futuro. Eu não sei se eu chego nele. Depende de Deus. Então a igreja não é o momento que nós vamos. Eu vou na igreja hoje. Não. A igreja é o momento que nós vamos para conhecermos melhor como nós estamos vivendo. E ainda que o versículo 8 diz assim: E respondendo, ele diz: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Eu vou parar aqui e a gente dá continuidade semana próxima. Preste atenção. Deus, ele espere. Tudo tem um limite.
eu vou cuidar mais um pouco. Quantas pessoas que estão em momentos difíceis hoje da vida, mas que teve oportunidade, que ouviu e tomou decisões aparentemente favoráveis a si mesmo. Esqueceu de perguntar a Deus: eu posso ir por este caminho? Eu posso ir ali? Eu posso fazer aquilo? Não, a pessoa não está nem aí. Senhor, eu vou. Amados, a história da humanidade, a Bíblia diz que os reis iam até o sacerdote e perguntava: eu posso fazer isso? Há uma história de um profeta, de um rei, o rei Saul. O Samuel foi até ele e ele ignorou o profeta de Deus. Aí o profeta deu uma palavra para ele que ele não gostou. Muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós achamos que é bom para nós, e aquilo que é correção, muitas vezes nós não aceitamos. A Bíblia diz que o rei levou a mão, tocou na veste do profeta de Deus e acabou segurando e rasgando. Aí ele virou para o rei e diz: olha, rei, assim como você rasgou a minha veste, o meu Senhor arranca de você agora o seu reinado. Sabe quem reinou no lugar dele? Davi. Saul, ele levantou guerra com um exército para matar Davi e não conseguiu tocar em Davi. A Bíblia diz: Davi, homem segundo o coração de Deus. Amados, é esse propósito que Deus tem para nós. Viver a alegria, a felicidade, só Deus servir a Ele, servir a Deus. Esse é o motivo de eu me alegrar. Privilégio meu. Deus sempre completo, servir a Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Você que nos acompanha, Deus te abençoe. Missionários, bispos de todo o Brasil, onde quer que você esteja, um abraço para cada um de vocês. Lembre, Deus te ama, o meu Deus te ama, o seu sacerdote te ama. Quando eu tiver vida, estarei lutando e batalhando para que a paz, que a perfeição da vida eterna esteja na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaudimos o nosso Deus. Deus seja louvado.